A vivência fenomenológica é eminentemente compreensiva. A vivência fenomenológica é eminentemente compreensão, né? O modo fenomenológico existencial de nós sermos, né, na momentaneidade instantânea da duração dele, ele é eminentemente compreensão, é eminentemente compreensivo, né? Compreensão e percepção são dois processos radicalmente diferentes, né? Dois processos importantes do modo humano de funcionamento, né? Mas radicalmente diferentes, né? Em particular, a partir da perspectiva de que a compreensão é ontológica, é especificamente fenomenológica, né? E a percepção não é fenomenológica, né? A percepção, em específico, se dá no modo acontecido de nós sermos, se dá no modo coisa de nós sermos, né? A percepção não é fenomenológica e não existe uma fenomenologia da percepção, simplesmente porque a percepção não é fenomenológica, né? A compreensão se dá na vivência fenomenológica, né, no âmbito de sua característica fundamental, que é a implicação. A vivência fenomenológica é eminentemente implicação. Dá-se eminentemente como implicação, né? E a implicação é compreensiva, né? A implicação se constitui como compreensão no desdobramento de possibilidades, que é o desdobramento da ação. A vivência fenomenológica, enquanto implicação, né, é a vivência de uma multiplicidade simultânea de possibilidades, né? Possibilidades que são eminentemente lógicas, fenomenológicas, dialógicas, ontológicas, né? E que, na sua multiplicidade, interagem entre si, né? O processo da implicação e o processo da ação, da atualização, é um processo no qual a multiplicidade de possibilidades interage entre si, enquanto possibilidades lógicas, enquanto forças lógicas, né? Forças criativas, eminentemente criativas, né? Que competem e interagem entre si na momentaneidade da vivência fenomenológica, né? Essa competição e essa argumentação entre as possibilidades, argumentação já que elas são lógicas, né? Se dá no âmbito de uma multiplicidade infinita de possibilidades. Mas que, apesar de ser uma multiplicidade infinita, são possibilidades que competem e argumentam entre si e com isso se organizam na argumentação e na competição, né? O fluxo do desdobramento das possibilidades é um fluxo de competição e de argumentação entre as possibilidades, que são forças plásticas, né, que interagem através da competição e da argumentação, né, e através desse processo de argumentação e competição, elas se organizam. E se organizam em dominâncias, né? Essa dominância é a apreensão, né, de um determinado âmbito de possibilidades. Apreensão de um determinado âmbito de possibilidades que determina o fluxo da ação e como as possibilidades são lógicas, fenomenológicas, ontológicas, dialógicas, ela, enquanto constituídas em dominância, figuram preensivamente. Elas são apreendidas enquanto compreensão, enquanto consciência compreensiva. Então, no âmbito da implicação, as possibilidades competem e argumentam entre si, constituem dominâncias, e essas dominâncias são preendidas enquanto consciência do ator, consciência pré-reflexiva.
E essa consciência pré-reflexiva que deriva das competições e das argumentações entre as possibilidades no âmbito da implicação e do desdobramento da ação, né, é o que nós chamamos de compreensão. Né? Então, a compreensão, né, é um processo fundamentalmente da ação, da vivência do modo fenomenológico existencial de nós sermos. Né? E depende fundamentalmente da implicação, ou seja, da multiplicidade auto-organizativa de possibilidades. As possibilidades no âmbito da compreensão, no âmbito da implicação e da compreensão, elas não são eliminadas. Né? Elas competem e argumentam entre si de modo tal que elas se apuram. Né? Elas constituem um processo apuriativo que determina a dominância das possibilidades. Né? Dominância essa que cognitivamente se constitui como compreensão. Mas não há um corte das possibilidades. Na verdade, elas competem e argumentam entre si e elas passam por um processo de apuração. Nesse processo apurativo, elas constituem dominâncias, né, que se constituem cognitivamente como a compreensão. Né? À medida que esse processo decai, né, à medida que esse processo vai perdendo em força, né, a multiplicidade infinita de possibilidades vai se reduzindo. Né? Vão decaindo, vão fenecendo, vão se coisificando, né, e vão minguando. Né, e vão desaparecendo, até que só resta o eixo principal, né, da vivência de possibilidades, das dominâncias das possibilidades, né, que vão se constituir como a coisa, que vão se constituir como o acontecido, mas apenas o eixo principal. Toda a multiplicidade de possibilidades fenece, decai, né? E apenas resta o eixo principal da possibilidade como a coisa, como o acontecido. Né? Depois, a conceituação deliberada vai tratar de cortar mais ainda as possibilidades desse eixo central, né? De um modo tal que ele fique claro, uniforme, unificado, né? Apolineamente claro. Né? E isso é a coisa. Né? A coisa já não é mais implicação, justamente por esse corte das possibilidades, por esse corte massivo das possibilidades, por esse fenecimento massivo e corte massivo das possibilidades que resultam na coisa. Então, a coisa já não é da ordem da implicação, a coisa é da ordem da explicação. Né? E esse processo de fenecimento das possibilidades e de corte das possibilidades, da multiplicidade de possibilidades que resulta na coisa, que resulta no conceito, é o que nós chamamos de percepção. Né? Ou seja, a percepção se dá especificamente no modo acontecido de nós sermos, no modo reflexivo de nós sermos, no modo repetitivo de nós sermos. Né? Então, percepção é própria da explicação, não é implicação, e a compreensão é própria da implicação. A vivência fenomenológica se dá especificamente como implicação e compreensão. Não existe fenomenologia da explicação. Né? O explicativo não é fenomenológico, já que ele é acontecido, que ele é reflexivo, que ele é repetitivo, que ele é coisa, que ele é o modo acontecido de sermos. A explicação é o modo acontecido de nós sermos. Né? De um modo tal que não existe fenomenologia da percepção. Porque a percepção é eminentemente explicativa. É a resultante desse processo de decepação que produz a coisa e que produz o conceito. A decepação das possibilidades, o corte das possibilidades fenecidas ou não fenecidas, mas que são cortadas, que são decepadas, né, no sentido da produção da coisa e no sentido da produção do conceito, do acontecido
do passado. Esse processo é o processo da percepção. Então, a consciência perceptiva, né, é eminentemente explicação, é eminentemente explicativa, né? Enquanto que a consciência compreensiva se dá como resultante, como constituída no âmbito da implicação, né? E essa constituição da compreensão no âmbito da implicação é que é exatamente o fenomenal. O fenomenal é compreensivo, o fenomenal não é explicativo. A percepção é explicativa. A compreensão é eminentemente fenomenológica. Não existe fenomenologia na percepção, que é eminentemente explicativa. Então é preciso diferenciar. Fenomenologia é compreensão. Fenomenologia é implicação e compreensão. Não existe uma fenomenologia da percepção.